antes ler aqui a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1, vamos ler primeiro até o verso 20, e depois vamos saltar para o verso 32 em diante. Atos, capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Verso 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, e diz a Bíblia, os quais, o que aconteceu com eles, irmãos? Se converteram no Senhor. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, como é preciosa a Tua palavra, e como é precioso vermos aquilo que o Senhor fez aos nossos irmãos do passado, e aquilo que cremos que o Senhor pode fazer também nos nossos dias.
Ó Deus, assim como o Senhor converte, assim como o Senhor chama, assim como o Senhor curou no passado, nós cremos que o Senhor também pode fazer estas coisas hoje. Por isso que através desta palavra, Pai, haja despertamento no meio da tua igreja, para aqueles que o Senhor quer converter, para aqueles que o Senhor quer chamar, para aqueles que o Senhor quer curar nesta noite. Eu te peço isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra é Encontros que Transformam. Encontros que Transformam. E eu começo fazendo uma pergunta aos irmãos: quais foram os encontros mais significativos e transformadores que você já teve na sua vida? Quais são os encontros mais significativos e transformadores que você teve na sua vida? Num sentido humano e social, nós podemos citar muitos encontros. Eu me lembro, um encontro especial para mim, um encontro que eu me encontrei com Denise no altar. Nós marcamos de nos encontrarmos no altar, no dia 21 de abril de 1990, ainda bem que ela não faltou. Estava lá, nos encontramos, diante do pastor Santiago, e aquele encontro foi um encontro marcante, por quê? Porque nos levou ambos a uma nova dimensão de vida. A partir daquele encontro, eu me tornei um homem casado, ela se tornou uma mulher casada. Aquilo foi um encontro marcante, significativo, que certamente tem o seu significado até hoje na minha vida, Talvez um outro encontro que podemos citar, e também para mim é um encontro importante, creio que para muitos irmãos aqui também foi, um encontro que nós tivemos com os nossos filhos pela primeira vez, na maternidade, quando nós pudemos pegar nossos filhos pela primeira vez no colo. Quem se lembra desse dia? Eu creio que todos nós aqui se lembramos, Me lembro, meu filho, esse mês vai fazer 34 anos, e eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi, passando com a enfermeira ou com a doutora, saindo da sala de cirurgia, indo para aquela sala que vai limpar a criança, aquela cabeça toda cheia de goma, de coisas da placenta, E depois podendo pegar ele pela primeira vez, foi um encontro também marcante. Foi um encontro que trouxe um novo significado para a minha vida, porque a partir daquele encontro, eu entrei também numa nova dimensão de vida. Eu entrei na dimensão de ser um pai, a Denise entrou na dimensão de ser uma mãe. Então, são encontros significativos, são encontros marcantes. Ainda poderíamos citar encontros que marcaram o início de uma conquista profissional, econômica, um novo trabalho, um curso que a gente fez, uma prova que a gente fez e conseguimos entrar numa repartição que a gente queria, enfim. Ainda que esses encontros, irmãos, sejam significativos e importantes da nossa vida, eu quero dizer aos irmãos que eles não se comparam aos encontros significativos e transformadores que temos quando nós nos encontramos com Cristo e quando nós nos encontramos com a sua palavra. Toda vez que um homem e uma mulher têm um encontro real com Cristo e com a sua palavra, esse encontro é um encontro transformador. É um encontro que muda a vida desta pessoa. Certamente nós podemos sair, a mesma pessoa, ao encontrarmos pessoas famosas deste mundo. Você pode encontrar o presidente de uma república, você pode encontrar uma pessoa muito famosa e você vai encontrar essa pessoa e sair desse encontro certamente a mesma pessoa. Mas quando nós encontramos a Cristo, meus irmãos, quando nós nos encontramos com a palavra e com Cristo, certamente nós não saímos as mesmas pessoas desses encontros.
E lendo recentemente esse texto do livro de Atos, né, nós lemos a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus é maravilhosa porque ela pode nos trazer molduras diferentes, né? E lendo esse texto, eu pude perceber essa moldura desses encontros, 3 encontros de Cristo. Primeiro encontro de Cristo com Saulo. Segundo encontro de Cristo com Ananias. E o terceiro encontro de Cristo com Enéas. No primeiro encontro de Cristo com Saulo, produziu conversão. No segundo encontro de Cristo com Ananias, produziu obediência, crescimento. E no terceiro encontro com Enéas, produziu cura, transformação da vida daquele homem. E eu creio que nesta noite, você veio aqui para ter um encontro com Jesus e com a palavra dele. Quem veio aqui para ter um encontro com Jesus? Então, se você veio aqui com essa finalidade, entenda, você não pode sair daqui a mesma pessoa. Esse encontro tem que produzir transformações na tua vida e na minha vida. Então, se prepare, meu irmão, né? Abra o teu coração para que uma dessas coisas que nós vamos tratar aqui nesta noite, isso aconteça na tua vida, né? Seja a conversão, seja o crescimento, seja a cura. Então vamos abrir esses encontros aqui, né? O primeiro encontro vai do verso 1 até o verso 9, e é o encontro de Jesus com Saulo. E esse encontro acontece de uma forma direta. É Jesus vindo direto ao encontro de Saulo, falando diretamente com ele. É um encontro que acontece numa estrada que ligava Jerusalém a Damasco. Saulo estava indo de Jerusalém para Damasco com uma finalidade. Qual é a finalidade que ele estava indo para Damasco? O próprio texto diz, né? Diz aqui, ele estava indo com cartas, né, para poder entrar nas sinagogas de Damasco, verso 2, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, e naquela época os cristãos eram chamados desta maneira, aqueles que eram os do caminho, né? Esse era o termo que eles usavam, para que se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então Paulo estava indo com essa intenção. Essa era a intenção inicial dele, ir para Damasco, encontrando alguém que era cristão, prender essa pessoa e trazer essa pessoa arrastado para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. E nós podemos fazer uma descrição de quem era Saulo antes do encontro com Cristo. Quem era Saulo antes do encontro? O próprio texto nos fala. Um homem que desejava a morte, um homem que estava desejando a morte de outras pessoas, um homem que não suportava crentes e até mesmo queria o mal deles, o texto nos fala isso, que queria prendê-los. Um homem marcado pela prepotência e pela arrogância, porque eles se achavam uma autoridade, dizendo, eu tenho aqui as cartas, né, das autoridades das sinagogas, então eu posso ir lá e prender e trazer essas pessoas arrastadas. Então nós vemos que esse era o perfil de Saulo antes de ter um encontro com Jesus. E vemos que este perfil, meus irmãos, de certa maneira, é um perfil que se assemelha com o perfil de muitos que tiveram, de muitos que tiveram esse perfil antes de se converter. Eu não vou perguntar aqui quem, antes de se converter, tinha mais ou menos esse sentimento de ódio aos cristãos, de que não podia falar de crente, né? E eu já ouvi muitos, né, pessoas que se converteram e que disseram isso para mim: pastor, antes de me converter eu não suportava crente, não queria saber de igreja, não queria saber das coisas do Senhor. Então Paulo era esse tipo de homens e mulheres que achavam que a igreja era uma instituição que deveria ser varrida da terra, de que os crentes deveriam ser proibidos, silenciados de anunciarem a sua crença. E esses Saulos, irmãos, eles estão aí até hoje.
Nós vemos em entrevistas, nós vemos em declarações, pessoas que dizem isso de boca cheia, dizendo: eu não suporto igreja, eu não suporto crente, eu queria que as igrejas fechassem. São pessoas assim, homens e mulheres que têm ainda esse sentimento. E ainda bem, irmãos, que nós servimos a um Deus de misericórdia e graça. Quem pode dizer isso? Glória a Deus por isso. Ainda bem que nós servimos a um Deus de misericórdia e graça. Porque senão, talvez muitos de nós que pensávamos assim não poderíamos estar aqui. Ainda bem que Deus tem misericórdia e graça. Misericórdia e graça que fez o próprio Jesus ir ao encontro de Saulo, como diz aqui o texto. Jesus foi ao encontro de Saulo, e Saulo, que tinha a sua visão de mundo, então essa era a visão de mundo de Saulo: perseguir crente, prender crente, destruir a fé cristã, não fazer a fé cristã ir para frente. Essa era a visão de mundo que Saulo tinha. Mas ele precisava abandonar esta visão, ele precisava ser transformado. E foi isso que o texto nos mostra aqui, Diz, verso 3 e 4: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o texto diz que essa luz veio e brilhou, irmãos, e brilhou de tal forma, que produziu transformação em Saulo. Produziu uma transformação súbita. Ele viu, nessa luz algo diferente. Inicialmente, a primeira coisa que produziu em Paulo foi uma cegueira, E eu já li alguns textos sobre esse texto de Atos, alguns textos, alguns comentários sobre esse texto. E falando sobre essa luz, alguns autores falam sobre quando nós entramos num lugar que é muito iluminado, qual é a primeira reação que acontece com os nossos olhos? O excesso de luz, o que faz nos nossos olhos? Quando você entra num lugar que está muito iluminado, o excesso de luz te faz ficar cego. Então a luz de Cristo foi uma luz tão intensa, tão grandiosa, tão gloriosa, que a primeira reação que fez em Paulo foi ele perder a visão que ele tinha. Isso traz um sentido. Ele perdeu a visão de mundo que ele tinha. Ele perdeu a visão que antes governava a vida dele, a cosmovisão que governava a vida dele. Essa cosmovisão foi tirada, ele ficou cego para ela. E a conversão em primeiro sentido é exatamente isso. É quando nós perdemos a visão de mundo que nós tínhamos. É quando o mundo perde os seus prazeres, é quando o mundo perde a alegria, Então, o encontro com Jesus que gera conversão faz o homem perder a visão de quê? E aí traz esse sentido. Visão de quê? Dos prazeres que governam este mundo, dos caminhos pelos quais este homem ia antigamente. Se antes os olhos corriam para o que era pecaminoso e carnal, a pessoa que teve um encontro que transformou e que salvou e que converteu ela, essa pessoa agora tem os seus olhos voltados para as coisas do céu, para as coisas lá do alto. Foi isso que aconteceu na tua vida? Quem teve essa experiência? Quem teve esse encontro com Jesus? Você perdeu a visão que antes te levava para as coisas do mundo, e agora a tua visão passou a ser a visão das coisas de Deus. E no encontro com Cristo, irmãos, o prepotente Saulo viu que não podia continuar mais o mesmo, pois percebeu que aquele que veio até ele tinha poder, meus irmãos, e eu acho isso maravilhoso. Se Jesus quisesse, podia esmagar Paulo? Sim ou não, meus irmãos? Ele podia esmagar Paulo? Podia. E de certa maneira, acho que foi isso que Paulo sentiu, Quando eu leio esse texto, eu fico tentando entender o tom, da voz. Imagine Saulo andando na estrada de Damasco e ouvindo uma voz:
Saulo, Saulo. Irmãos, isso deve ter feito o coração de Paulo disparar. Isso, e uma luz tão gloriosa, isso deve ter feito o coração de Paulo disparar ao ponto de dizer: estou perdido. O Senhor veio ao meu encontro. O Senhor veio ao meu encontro e, conhecendo o meu coração, Ele veio ao meu encontro para me esmagar. Ele veio ao meu encontro para me julgar. Ele veio ao meu encontro para me destruir. Então o prepotente Saulo viu ali que não podia mais continuar o mesmo, irmãos. Pois aquele que veio ao encontro dele tinha poder para esmagá-lo. Mas ao invés de esmagá-lo, Jesus veio ao encontro dele para transformá-lo. E é isso que Ele fez com cada um de nós. Ele podia ter vindo ao nosso encontro para nos esmagar, mas Ele veio ao nosso encontro para nos salvar. E a voz de Cristo coloca Saulo no seu devido lugar. Saulo, quando ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E qual foi a resposta de Saulo? Verso 5. Então perguntou Saulo: quem és tu, Senhor? E eu posso imaginar a voz de Saulo gaguejando: quem és tu, Senhor? De tanta glória que ele estava vendo, de tanto poder que ele estava vendo. Então o Saulo se coloca no seu lugar. E assim acontece, irmãos, com todos aqueles que têm um encontro de conversão com o Senhor. Todos nós que estamos aqui experimentamos isso. Todos nós que nos convertemos ao Senhor, nós experimentamos isso. Fomos quebrados na nossa prepotência, fomos quebrados na nossa arrogância, fomos quebrados no nosso orgulho e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E foi isso que Saulo fez. Quem és tu? E ele já começa a chamar aquele que falou com ele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Então aquele prepotente Saulo, antes do encontro, que desejava a morte, que era prepotente, que era arrogante, agora se torna um homem transformado. E transformado de que maneira? O verso 8 nos mostra: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E agora aquele arrogante Saulo era um homem o quê, meus irmãos? Que precisava ser guiado pela mão e levado pelos outros. Era um homem quebrantado. Verso 17. Então Ananias foi ao encontro, foi entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, para que você, por onde você vinhas, para que recuperes a vista. E agora esse homem que é transformado, o que Deus queria que ele fosse? Um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, porque no verso 20 o que acontece? E logo que isso aconteceu na vida dele, o que ele começou a fazer, meus irmãos? Naquelas mesmas sinagogas para onde ele foi prender crente, agora ele fazia o quê? Entrava nessas sinagogas para fazer o quê, meus irmãos? Para anunciar Jesus Cristo, para afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que transformação, que coisa gloriosa, que encontro glorioso. E você que já teve esse encontro de conversão, você pode dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor transformou a minha vida. Quem teve essa transformação na sua vida? A partir desse encontro, que o Senhor veio até nós e mudou a nossa vida. Então, nesse primeiro encontro, o que é destacado é a conversão de Paulo. E todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, já experimentamos esta conversão. Mas o segundo encontro ocorre numa casa, provavelmente uma casa simples, na região de Damasco, e nessa casa morava um homem chamado Ananias. Ele já era um discípulo do Senhor, já era um homem de Deus, já era um discípulo, já havia se convertido, já havia escutado a voz do Senhor. E isso fica claro aqui no verso 10, quando diz:
Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu, o que ele respondeu, irmãos? Eis-me aqui, Senhor. E essa resposta já era uma resposta de um homem que era um servo, de um homem que já estava acostumado a ouvir a voz do Senhor, de um homem que já tinha experimentado a conversão. Mas entenda que mesmo aqueles que tiveram um encontro de conversão com o Senhor, precisarão ao longo da sua caminhada ter outros encontros. Encontros que agora vão gerar o que, pastor? Vão gerar a mesma coisa que gerou na vida de Ananias, que vão gerar crescimento e aprendizado. São os encontros que transformam a nossa vida no sentido de nos fazer crescer, que transformam a nossa vida no sentido de experimentarmos a obediência a Deus. Ananias precisava experimentar isso, e por isso que Jesus foi ao encontro dele, de tirar Ananias de uma certa zona de conforto que ele estava ali. Cristo o chama para ir ao encontro de um homem, ou ir numa missão onde Ananias precisava ir de encontro a um homem que até aquele momento, na cabeça de Ananias, era um homem arrogante, era um homem que queria prender cristãos, era um homem perigoso, era um homem que Ananias tinha que fugir dele. Mas, no entanto, Deus chama Ananias e dá a ele esta missão, de ir ao encontro de Saulo para poder obedecer ao Senhor. E Ananias, até ele retruca com Deus. Verso 13, veja o que diz aqui a palavra. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: Senhor, tu tens certeza que é para a casa desse homem que eu tenho que ir? Senhor, tu tens certeza que é para a casa deste Saulo que o Senhor está me mandando ir? Tens certeza disso? Em outras palavras, era isso que Ananias estava dizendo. E de certa maneira, meus irmãos, trazendo isso aqui para nós hoje, é assim que muitos reagem aos encontros onde Deus pede de nós uma obediência mais efetiva, onde Deus pede de nós uma obediência mais verdadeira e mais despojada, onde Deus pede de nós, ouça isso, uma obediência que às vezes nos contraria. Às vezes nós queremos obedecer a Deus no conforto daquilo que não nos contraria, no conforto daquilo que não nos incomoda, no conforto daquilo que não traga nenhum tipo de perigo a nós. Mas Ananias estava experimentando um encontro com Jesus que iria trazer ele para um nível maior de obediência. E nesse nível maior de obediência, Ananias precisava ser contrariado. Ananias precisava experimentar até mesmo uma dose de perigo, Hoje nós vemos muitos cristãos querendo ser cristãos numa obediência confortável a Deus, numa obediência limitada a virem apenas num culto de domingo. Pronto, já cumpri a minha obediência, já atendi o que Deus quis de mim, numa obediência limitada a um culto de domingo. Não mais evangelizam, não mais vão aos hospitais socorrer os enfermos, não mais vão aos presídios pregar a liberdade que Cristo traz, não mais vão aos becos e ruas das cidades, atrás dos drogados e perdidos deste mundo, porque querem viver numa obediência confortável. E eu digo aos irmãos, cuidado,
Se a sua obediência a Deus, ouça isso, se a sua obediência a Deus não tem sido desafiada ao longo da tua caminhada cristã, provavelmente seja um sinal que você parou de crescer e aprender com Deus. E infelizmente, tem muitos que se acomodaram nisso, numa obediência confortável, numa obediência que não me incomode, numa obediência que não me tire das minhas zonas de segurança. E Ananias foi chamado exatamente para sair disso. Ananias foi contrariado, Ananias foi chamado para ir numa obediência maior. Então cuidado, se a tua obediência, se a nossa obediência, se ela não for desafiada, se não tem sido desafiada, provavelmente seja um sinal de que nós paramos de crescer e aprender com Deus. E constantemente, e eu quero até aproveitar isso para trazer essa exortação à igreja aqui nesta noite. Constantemente eu dou o aviso deste púlpito, dizendo: nós precisamos de irmãos e irmãs para a EBD. Nós precisamos de irmãos e irmãs, ou de irmãos, no caso aqui, para serem obreiros. Nós damos esses avisos aqui constantemente. E a pergunta que eu faço é: por que poucos se apresentam? Certamente, estar envolvido no ministério da igreja, irmãos, é algo que vai nos incomodar. E todos nós sabemos disso. Porque se eu for me comprometer em ser um professor da EBD, eu vou ter que entrar nesse negócio de escala, eu vou ter que ter compromisso de estar nos cultos da igreja, eu vou ter compromisso de escala, de líderes. E às vezes até pessoas dizem assim, ouça isso: pastor, eu quero servir a Deus, mas entenda, eu quero servir a Deus sem compromisso, fazendo as coisas de bastidores. E eu pergunto: não era isso que Ananias queria fazer? Ananias queria só ficar lá no bastidor, está lá orando, mas Deus foi lá com ele: Ananias, é tempo de você sair do bastidor, é tempo de você ir lá na casa de um homem, que eu quero chamar esse homem para ser um servo meu, mas precisa de alguém que vá lá. Ananias provavelmente tem falado: Senhor, mas tem outro ali, chama o fulano, chama o Beltrano. Não, mas é você, Ananias. Então nós devemos entender, irmãos, que Ananias teve que sair dos bastidores, ir até a casa de Saulo, correr perigo. Ele correu perigo, de ir até a casa deste homem. Da mesma forma, aqueles que se envolvem em obediência com Deus, precisam sair dos bastidores, precisam sair da sua zona de conforto, precisam fazer coisas que vão nos incomodar, que vão nos desafiar. Entenda, por exemplo, subir aqui domingo após domingo para ministrar palavras ao Senhor, palavras do Senhor aos irmãos, não é algo confortável. Me gera trabalho, me gera envolvimento com as coisas de Deus. Mas o Senhor me chamou para isso. Os irmãos que estão aqui ministrando louvores, estão ali adorando a Deus, também tiveram que sair dos bastidores, subirem aqui, ministrarem louvores a Deus, abençoando os irmãos. Ainda outros precisam sair dos bastidores, irmãos. Também saíram, ficaram na portaria, no estacionamento, assumiram classes infantis. E é isso que é o chamado para a obediência. E nós precisamos ouvir mais esse chamado. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, que os frutos mais preciosos e saborosos que Deus pode colher na vida de um crente, esses frutos nascem de uma árvore chamada obediência a Deus. Não é fácil obedecer a Deus, mas é como é saboroso quando os frutos da obediência brotam nas nossas vidas, e Deus pode colher esses frutos na nossa vida.
Obedecer a Deus não é fácil, irmãos. Obedecer a Deus para ser um pastor, obedecer a Deus para estar envolvido no ministério de louvor, obedecer a Deus para ser um professor, obedecer a Deus para ser um obreiro, não é fácil, porque isso gera compromisso. Mas muitos querem uma obediência a Deus limitada, uma obediência que não me tire da minha zona de conforto. E eu pergunto, qual é o tamanho da árvore da obediência na tua vida? E o tamanho não é difícil de medir. Alguém pode dizer, mas pastor, eu não sei, nem se eu tenho essa árvore. Não, você tem essa árvore da obediência na tua vida. E o tamanho não é difícil de medir. Basta você ver as relações de obediência que envolvem a tua vida. Porque a árvore da obediência, ela tem essas relações, né? A obediência ao seu pastor, obediência aos seus líderes, obediência aos compromissos que Deus te chama para participar. Então todos nós temos que ter algum nível de obediência. A obediência de estarmos nos cultos, na casa do Senhor. E às vezes a gente até vê isso sendo tão pobre nos nossos dias. Pessoas que não querem nem estar tanto nos cultos ao Senhor. Irmãos, a nossa obediência tem essas relações. Ananias, mesmo temendo, obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi um instrumento fundamental naquilo que Deus queria fazer na vida de Saulo. Lembre-se, irmãos, há muitos Saulos por aí. Os Saulos estão por aí. E estão esperando pessoas como eu e você, que sejamos enviados por Deus para orar por eles, pregar o Evangelho para eles, levar a palavra de Jesus para eles. Ananias foi fundamental. A gente fala muito de Paulo e graças a Deus, porque Deus converteu Paulo, mas para converter Paulo, Deus precisou de Ananias. Depois a gente nunca mais ouve falar de Ananias, não vê muito da vida de Ananias, mas o que nós vemos dele, vemos ele sendo um homem obediente a Deus. Então que esse encontro com Jesus gere obediência no nosso coração. Amém, meus irmãos? Esse é o segundo encontro. O terceiro encontro e último encontro, que está relatado no verso 32 ao 35, acontece numa cidade chamada Lida e envolve alguns outros personagens, envolve Pedro e envolve um paralítico chamado Enéas. Embora pareça ser um encontro envolvendo duas pessoas, na verdade é um encontro envolvendo Cristo e Enéas, onde Pedro foi o intermediário, um instrumento para que Jesus pudesse realizar na vida de Enéas o que ele queria realizar. E isso fica claro no verso 34, quando disse-lhe Pedro, Enéas, Pedro não disse, eu te curo, mas o que Pedro disse para Enéas? Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. O texto não oferece aqui, meus irmãos, maiores detalhes sobre a causa da paralisia de Enéas. Nós não sabemos o que afetou para que Enéas pudesse ficar paralítico. Mas o texto nos oferece aqui o tempo que essa paralisia durou. Quantos anos a paralisia durou na vida de Enéas? Quantos anos, irmãos? Quantos anos, igreja? 8 anos. 8 anos. E a pergunta que eu faço aos irmãos nesta noite: quais são as paralisias que têm feito muitos homens e mulheres de Deus permanecerem prostrados, inativos e desanimados? Obviamente que o texto aqui fala de uma paralisia física, mas nós podemos aplicar isso a uma paralisia da alma, a paralisia do espírito. Quantas são as pessoas
que ficam paralíticas no seu espírito, paralisadas no seu espírito. Pessoas que ficam paralisadas por conta de uma decepção, e às vezes a gente ouve muito isso na igreja. Eu já ouvi isso muito na minha caminhada cristã, de pessoas que eram tão ativas, tão envolvidas, tão servas de Deus, mas que por conta de uma decepção, essas pessoas ficaram paralisadas, se encontram num leito de decepção. Pessoas que por conta, e essas decepções muitas vezes são decepções baseadas em coisas falsas, decepções criadas por expectativas mal trabalhadas na vida da própria pessoa. Às vezes essa pessoa se decepciona não porque o fato gerou aquela decepção, mas porque uma expectativa falsa que essa pessoa teve no seu coração gerou aquela decepção, de se decepcionarem, de se apegarem, né, a coisas, e pessoas que dizem assim: a partir de agora eu vou ficar na minha, não quero mais me envolver com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor. E nós vemos pessoas que estão paralisadas nisso. E a irmã gêmea da paralisia da decepção, eu diria que é a paralisia também do medo. São duas paralisias que andam juntas, do medo. Né? Por conta das decepções que as pessoas sofrem, elas desenvolvem um medo de não quererem sofrer novas decepções. E essas duas coisas juntas, irmãos, têm feito muitas pessoas dentro da igreja serem pessoas paralisadas. Pessoas que estão paralisadas. E quando falo destas paralisias, irmãos, eu tenho em mente as muitas relações que envolvem. Obviamente que isso acontece na igreja, isso também acontece na família. Quantas pessoas estão também paralisadas em suas famílias? Paralisadas em suas relações familiares, decepcionadas com o irmão, decepcionadas com o filho, decepcionadas com o pai, estão travados nesta situação. Pessoas que estão paralisadas com outras pessoas lá fora. Mas Jesus foi ao encontro de Enéas, por meio de Pedro, e Jesus mandou Pedro dizer para Enéas. O que Jesus mandou dizer para Enéas? Verso 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Mas ele disse mais uma coisa. Qual foi a próxima palavra que ele disse? Levanta-te. É tempo de levantar. Levanta-te, Enéas. Sai desse teu leito, sai dessa tua situação. E a ordem também é dada, meus irmãos, às pessoas que estão vivendo algum tipo de paralisia nos nossos dias. A mesma palavra que Pedro falou a Enéas, eu falo também aqui nesta noite. Jesus Cristo é aquele que nos cura de qualquer paralisia que quer travar a nossa alma, de qualquer paralisia que quer nos esfriar na fé, de qualquer paralisia que quer nos tirar dos caminhos do Senhor. É Jesus Cristo que faz e opera esta cura. Mas para que isso aconteça é necessário que nos levantemos, abandonemos o leito de quê, pastor? De medo, o leito de decepções, e voltemos a viver com alegria na presença do Senhor. Há muitas pessoas que paralisaram-se, que se travaram. E o texto diz que Enéas confiou na palavra de Jesus através de Pedro. E o que aconteceu com Enéas? Ele ficou ainda no leito? O que diz a palavra? E ele foi curado. Então esse terceiro encontro foi um encontro que gerou cura. Então 3 encontros, irmãos. Um que gera conversão, um que gera crescimento e um que gera cura. E nesses 3 encontros nós temos que entender que a figura central não foi Saulo, a figura central não foi Ananias, a figura central não foi Pedro, a figura central não foi Enéas, a figura central desses encontros é Cristo Jesus.
porque foi Ele que operou todas essas coisas. Foi Ele que mudou o coração pecador de Paulo, para que ele pudesse desfrutar de uma nova vida de alegria nos céus. Foi Ele que usou Ananias, foi Ele que foi ao encontro de Ananias, para abrir o coração de Ananias para os propósitos que ele tinha para realizar, através de Ananias e da vida de Saulo. É Ele que nos tira das prisões e dos leitos, das doenças que nos impedem de avançar para Deus. A conversão de Paulo, meus irmãos, e nós vemos tudo isso com um propósito. A conversão de Paulo fez o evangelho se espalhar por todos os lugares. Jesus não estava só de olho em Saulo, mas Jesus estava de olho naquilo que Saulo iria fazer, ser um instrumento poderoso na pregação do seu evangelho. A obediência de Ananias foi fundamental para o chamado de Paulo. E às vezes você não vai ser um pregador da palavra, mas quem sabe você vai ser um instrumento para salvar alguém que será um grande pregador da palavra. E foi isso que aconteceu com Ananias. Ele é uma figura que aparece e desaparece, mas ele foi uma figura fundamental. Nós vemos que foi Jesus, que trouxe a cura de Enéas, e a cura de Enéas também teve um objetivo, não foi simplesmente curar Enéas. Veja aí o que diz o verso 35, que aquela cura, quando eles viram Enéas se levantando, quando eles viram Enéas saindo daquela paralisia, diz aqui o verso 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. E esses habitantes, o que aconteceram com eles, irmãos? Eles se converteram ao Senhor. Então são estas coisas que Deus ainda tem, irmãos, em mente. Quando Ele quer te curar, Ele não quer somente te curar, Ele quer te curar para que você seja um instrumento de salvação de outras pessoas. Quando Ele quer te fazer ser um homem obediente, não é simplesmente ser um homem obediente, é ser um homem obediente para cumprir os propósitos de avanço do reino de Deus. E quando Ele nos converteu como Ele converteu Saulo, para que pudéssemos ser instrumentos nas mãos dEle e sermos propagadores do seu evangelho. Então esses encontros relatados aqui no texto, irmãos, são encontros que ainda continuam acontecendo hoje. Só que agora, com outros nomes. Cristo continua salvando pecadores prepotentes, orgulhosos, arrogantes. E glória a Deus por isso. Porque nós um dia fomos um deles, e nós estamos hoje aqui. Cristo continua chamando servos e servas para um grau maior de obediência, e assim fazer a sua obra avançar. Então não se contente numa obediência confortável ao Senhor. Se Deus te chamar para uma obediência que vai te tirar de um conforto, para uma obediência que vai te tirar, para uma obediência que vai até mesmo te contrariar, entenda, é isso que Ele faz, quando Ele quer nos fazer crescer. Porque imagine se Jesus deixasse cada um fazer o que quisesse. Eu disse, não, eu quero obedecer desse jeito, eu quero servir desse jeito. Certamente não haveria pastores, muitos não atenderiam o chamado. Eu já ouvi o bispo Weber, já ouvi de pessoas falando isso do bispo Weber, pessoas já falaram de mim, já ouviram também falar de mim. Eu tinha minha vida muito tranquila, irmãos. Tinha meu trabalho muito tranquilo. Era analista de sistema. Se eu continuasse no meu trabalho, certamente eu teria uma vida muito tranquila. Simplesmente trabalhando, segunda a sexta, Mas o Senhor foi me chamando cada vez mais para esse compromisso de ministério, de servir ao Senhor. E não é fácil obedecer a Deus. Os irmãos conhecem, conheceram a história do bispo Weber, conhecem a minha história um pouquinho, sei também da história de muitos aqui. Não é fácil obedecer a Deus, mas entenda, é isso que Deus usa para nos fazer crescer. Uma obediência que nos confronte, uma obediência que nos tire da zona de
conforto. Amém, igreja? E também é Ele que continua curando e restaurando aqueles que estão paralisados, e muitos deles paralisados em sua alma. Esses encontros, irmãos, retratam a glória de Cristo e o poder do Evangelho para transformar. Quem fez isso e quem continua fazendo isso é Cristo Jesus. É Ele que chama, é Ele que confronta, é Ele que cura, é Ele que tem todo o poder. Então eu volto a repetir, dos encontros mais significativos e transformadores que nós podemos ter neste mundo, nenhum deles se compara aos encontros onde nós podemos provar da presença de Cristo e da sua palavra. Por isso, a coisa mais importante que um homem pode fazer em toda a sua vida é buscar esses encontros com Jesus. O encontro da salvação, da conversão, quem já teve esse encontro da conversão? Glória a Deus por isso. Mas como eu preguei, esse foi o primeiro. Deus tem muitos outros encontros. E esses encontros agora geram obediência, esses encontros geram cura. Então que bom que você veio nesta noite se encontrar com o Senhor. E eu espero que você saia daqui nesta noite com uma destas coisas, ou com pelo menos 2 ou 3 destas coisas. Que se você hoje entrou aqui não sendo um homem convertido, meu desejo é que através dessa palavra você se torne um homem ou uma mulher convertido e convertida no Senhor. Mas eu sei que a maioria aqui já é um homem convertido, uma mulher convertida. Mas que você saia então daqui disposto a obedecer mais a Deus. E se você entrou aqui nesta noite, trazendo alguma paralisia na tua alma, que Deus possa te curar nesta noite, de medos e decepções, para que você saia daqui um homem e uma mulher transformado no Senhor. Amém, igreja? E esses encontros, irmãos, falam diretamente conosco nesta noite. Nós somos salvos, somos confrontados, nós somos curados, e dia a dia Deus está nos chamando para esse nível de obediência do qual Ele chamou Ananias. E louvado seja Deus, porque dia a dia também Ele tem curado a nossa vida. Quantos de nós já não passamos momentos em que um leito para nos paralisar era a coisa que mais nós queríamos, de dizer assim: vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui sofrendo a minha dor, vou ficar aqui passando pelo que eu estou passando. Mas Jesus Cristo, Ele continua sendo aquele que nos cura, que nos restaura. Note, e aqui também tem uma coisa muito importante que, fazendo a exegese, o estudo do texto, uma coisa muito importante que eu vi nesses 3 personagens aqui. A todos eles, Jesus deu uma ordem dizendo: levanta-te, ou dispõe-te. Para Saulo, no verso 6 diz: mas levanta-te e entra na cidade, pois te dirão o que te convém fazer. Para Ananias, no verso 11, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, levanta-te, porque você tem que me obedecer. E no verso 34, disse-lhe Pedro a Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te para receber a cura do Senhor. Que o mesmo aconteça nesta noite, irmãos. Que você possa se levantar desses bancos para ser restaurado, curado e para experimentar um nível mais profundo de obediência ao Senhor. Vamos nos levantar para isso? Que esse levantar não seja um levantar só do corpo, mas que esse levantar seja um levantar para obedecer e para servir ao Senhor.